Vemos que o silêncio divino não é raro. É uma fase presente na vida dos que mais foram usados por ele. Veja Jó, um homem justo, íntegro e fiel. Mesmo assim, quando perdeu tudo, quando sua saúde foi destruída e sua vida se transformou em dor pura, Deus permaneceu em silêncio por um longo tempo. Jó clamou, argumentou, lamentou, mas o céu parecia fechado. Só depois de seu coração ser quebrantado e amadurecido é que Deus finalmente falou. E quando falou, restaurou sua vida de maneira extraordinária. Observe Davi, o homem segundo o coração de Deus. Em muitos salmos, ele clama: "Até quando, Senhor?" Esse é o grito de alguém que ora e não vê resposta. Davi sabia o que era se sentir esquecido, ignorado, sozinho. Mas cada silêncio o levou a uma fé mais profunda. E talvez o momento mais marcante seja o de Jesus no Getsêmani. Ele ora em agonia, sua alma angustiada até a morte, e mesmo assim o Pai permanece silencioso. Não porque rejeitou o Filho, mas porque havia um propósito maior, a salvação da humanidade. Também houve um período de 400 anos entre Malaquias e João Batista em que Deus não enviou profetas, não enviou visões, não enviou mensagens. Para Israel, Deus estava calado. Mas, na verdade, ele estava preparando o cenário para a vinda do Messias. O silêncio nunca é ausência, é preparação. Quando Deus fica em silêncio, a primeira reação humana é pensar que fizemos algo errado. Mas isso nem sempre é verdade. O silêncio de Deus pode significar várias coisas espirituais profundas. Primeiro, o silêncio é um chamado à confiança. Porque confiar quando Deus fala é fácil. Difícil é confiar quando ele não diz nada. No silêncio, Deus nos pergunta: "Você confia em mim mesmo quando não entende?" Segundo, o silêncio é proteção. Há coisas que pedimos que Deus não responde porque ele vê o que nós não vemos. Às vezes pedimos portas que, se fossem abertas, destruiriam nossa paz, nossa fé ou nosso futuro. Terceiro, o silêncio é preparação. Deus muitas vezes trabalha primeiro dentro de nós, antes de trabalhar ao nosso redor. Ele molda nosso caráter, nossa maturidade, nossa visão espiritual. Muitos querem a promessa, mas poucos estão prontos para o processo. Quarto, o silêncio nos ensina a ouvir de outras formas. Deus fala pela palavra, pelas circunstâncias, pela consciência, por pessoas e até pela quietude da alma. Mas quando ele se cala, ele nos ensina a buscar mais atentamente, a desacelerar, a perceber sinais que antes ignorávamos. O silêncio de Deus não é punição, é investimento. Ele está nos preparando para algo maior do que aquilo que pedimos. O pior erro no silêncio de Deus é desistir da fé. É nesse momento que muitos se afastam. Acham que Deus não os ama, que orar não adianta. Mas o silêncio é exatamente o momento em que devemos agir com sabedoria espiritual. Primeiro, continue orando mesmo quando não sentir nada. Muitas respostas chegam não porque sentimos, mas porque perseveramos. Segundo, fique firme na palavra. Quando Deus não fala, você se sustenta no que ele já disse. A Bíblia é a voz de Deus escrita. Terceiro, não tome decisões impulsivas. Não mude de caminho, não desista do propósito, não abra mão daquilo que Deus já te confirmou apenas porque está demorando. Decisões tomadas na dor costumam gerar arrependimento. Quarto, permaneça fiel. Continue servindo, adorando, buscando, mesmo sem sentir a manifestação. A fidelidade no silêncio constrói raízes profundas. Quinto, observe o que Deus está ensinando. O silêncio nunca é vazio. Sempre há um trabalho interno acontecendo, amadurecimento, cura, fortalecimento. Deus não está te ignorando. Ele está te moldando. Talvez hoje você esteja vivendo exatamente esse período. Você ora, mas parece que nada muda. Você espera, mas o tempo passa. Você clama e o céu permanece quieto. Mas eu quero te dizer uma verdade espiritual profunda. O silêncio de Deus nunca significa abandono. No silêncio ele observa. No silêncio ele trabalha. No silêncio ele prepara. No silêncio ele fortalece. E quando ele finalmente fala, tudo muda. A história de Jó mudou. A história de Davi mudou. A história de Israel mudou. A história do mundo mudou quando Deus quebrou o silêncio e enviou o seu filho.
Se hoje Deus está em silêncio, é porque Ele está cuidando de você de um jeito que você ainda não consegue perceber. Confie, permaneça, continue crendo. Deus está fazendo mais do que você imagina. Senhor meu Deus, eu te apresento agora a vida dessa pessoa que está ouvindo este vídeo. Talvez ela esteja cansada, angustiada, esperando uma resposta que parece não chegar. Pai, fortalece esse coração. Renova a fé, renova as forças, renova a esperança. Que no silêncio ela não veja abandono, mas veja cuidado. Que ela entenda que tu estás trabalhando nos bastidores, preparando algo maior do que aquilo que ela pediu. Da paz, da direção, da descanso espiritual. E quando chegar o tempo certo, o Senhor fala: abre portas, cura, restaura, transforma. Em nome de Jesus, amém.